A melhor semente e o adubo mais caro não são sinônimos de altas produtividades, né? Então tudo começa aqui, no manejo do solo, né? Você vai fazer uma análise, vai interpretar essa análise, ver o que realmente está precisando para ser mais assertivo, né? Hoje a gente veio numa área que a gente vai fazer uma análise de solo, então a gente vai coletar o solo dessa área, né, para fazer a interpretação desses dados. Agora é o momento que a lavoura em si ela vai ficar, vamos dizer assim, sem nenhuma cultura, né, específica. Então é entre safra, entre um plantio de milho e outro plantio de milho, ou plantio de milho e plantio de soja da próxima safra. E nesse momento a gente faz essa correção, então. O agricultor do futuro, ele precisa se profissionalizar. E profissionalização passa por fazer o que tem que ser feito. E análise de solo é um princípio básico para que a gente entre nessa fase de profissionalização da agricultura que a gente já vem vivendo nos últimos anos. Talvez um agricultor ele possa imaginar, meu solo está precisando de calcário. Sem fazer análise é um pouco difícil, diríamos até impossível, de saber se realmente é calcário o problema daquele solo. A gente sabe que as plantas aí trabalham num pH entre 5,5 e 6,5, né? Então a gente quer chegar o mais próximo disso. E também adicionar o cálcio, o magnésio que a área está necessitando, né? E os macro e os micronutrientes, né? Hoje a gente sabe que a gente tem uma dificuldade grande aqui nas nossas áreas com a falta ou a indisponibilidade do fósforo, né? Então a gente quer elevar fósforo, elevar potássio para que a cultura lá possa expressar o seu potencial produtivo aí. E começa a coleta, né? A gente tem o trado aqui, que é o que a gente utiliza para fazer a coleta do solo, né? Aqui a parte de baixo ela tem 20 centímetros, que é o que a gente precisa da coleta, de 0 a 20 centímetros de solo, né? Então a gente faz a entrada do trado, coleta esses 20 centímetros, né? Quando chega na borda ali do trado, tira aqui, e aí a gente tira o excesso que tiver de solo aqui. E essa quantidade aqui, esses 20 centímetros, a gente coloca na amostrinha que vai para o laboratório para a gente fazer, então, tirar os dados aqui do que a gente precisa, né? Então a gente vai coletar vários pontos nessa área, né? Faz um zigue-zague aí, uns 50, 100 metros de cada ponto, até a gente ter uma quantidade específica aí, perto de 1 quilo, 500 gramas do solo para a gente mandar para o laboratório. É como se fosse uma escada com degraus, né? A gente começa da base, fazendo a coleta do solo, a interpretação desses dados, né? Aí vem a correção, como eu já falei, que é feita agora, corrigir pH, corrigir questão de macro e micronutrientes, né? E depois disso tudo bem corrigidinho, bem alinhadinho, a gente vem para a cobertura de solo, né? Então como a gente pode ver aqui, esse solo aqui já vem com uma cobertura, depois do milho, né? Feito cultura do milho, aqui silagem, e em seguida foi feito uma cobertura de solo com nabo forageiro, né? Então essa cultura que está aqui, então ela mineraliza depois, né? Ela se decompõe e os nutrientes que estão dentro dela aqui, fósforo, potássio, nitrogênio, eles voltam para o solo, né? E depois vão fazer a função lá na frente do azevém. Aqui vai ser implantado o azevém então para fazer o pré-secado. Então lá na frente ele vai estar disponível para esse azevém dar início ao seu ciclo aí, né? E frutificar aí também para poder produzir uma massa de qualidade e volume nessa área aqui. A chuva direta pode compactar um pouco mais o solo. A questão também de levar os nutrientes que tem aqui, escoramento superficial pode acontecer. Então são vários fatores aí que podem ocorrer num solo descoberto. A presença de daninhas também é comum, né? Se você tem um solo aqui descoberto, a daninha ela vai tomar conta, ela vai aparecer. Então assim, tu vai ter depois aquela competição lá na frente, que é a próxima cultura. Por isso a importância de se manejar certinho esse solo, corrigir e colocar uma cobertura para a gente não ter esse problema também. Aqui ele tem feito, inclusive essa área que a gente coletou, né? Vai ser feita agora a interpretação desses dados, depois ele vai entrar com uma cobertura, né? É uma área que ele já vem trabalhando há tempo aí. Essa safra agora ele já colheu aí acima de 70 toneladas de milho silagem aqui nessa área, né? Então é um produtor que já vem fazendo esse trabalho aí com a gente e vem tendo bastante resultados aí. A análise de solo que a gente faz aqui, ela pode ser utilizada para qualquer cultura, né? E a questão de adubação a gente segue, tem um manual, a gente segue o manual a recomendação de adubação e calagem que a gente vai seguir
para poder dizer o quanto essa cultura vai precisar, porque tem uma cultura que extrai mais, que extrai menos, né, nutrientes desse solo. Esse manual ele vai orientar o profissional desde a coleta de solo, como devem ser divididas as glebas, porque as áreas dentro de uma propriedade existem áreas diferentes em relação à topografia, em relação à distribuição dentro da propriedade. Então, o manual ele vai fazer essa orientação desde a forma como você faz a coleta, os pontos onde vai ser feita essa coleta, e depois de encaminhar essa análise de solo para o laboratório, o profissional ele vai olhar o resultado daquele exame que foi feito no teu solo e vai dizer se está precisando fazer uma calagem, se está precisando de calcário, se está com excesso de alumínio, se está precisando de fósforo, os nutrientes, né? Que a análise básica, por exemplo, ela vai me trazer quais são os macronutrientes que estão em deficiência ou em excesso naquele solo. E a partir do momento que eu tenho essa análise, eu vou saber exatamente o que deve ser trabalhado ou não.